Oi, divas, tudo bem com vocês? Bom, eu resolvi gravar um vídeo de Grécia Antiga só pra, não sei, dar uma ajudada em vocês. Mas então vamos lá, vamos falar de Grécia Antiga agora. Bom, a Grécia Antiga, ela é dividida em 5 períodos principais. O período pré-homérico, que foi o primeiro, o homérico, o arcaico, o clássico e o período helenístico, que foi o último. Bom, o período pré-homérico, ele foi marcado pela fusão dos povos, então fusão dos gregos e dos helenos. Além disso, houve o desenvolvimento das civilizações cretenses e creto-micênica. Também houve a fundação de Esparta pelos indo-europeus ou pelos dórios, né? Que eram os últimos e mais violentos, ou seja, os dórios ou indo-europeus eram um povo muito violento. Isso depois contribuiu para toda, né, a base militar que Esparta tinha. Bom, e essa fundação de Esparta contribuiu para a primeira diáspora grega, né? Então, os dórios eles expulsaram os povos que estavam originalmente lá na região de Esparta, e aí depois eles fundaram essa polis. E também o período pré-homérico ele foi conhecido como período das trevas, porque não se tem informações suficientes sobre a transição do período pré-homérico para o período homérico. Não tem registro sobre isso, por isso que é conhecido como esse período da ignorância, né? Período das trevas. Já o período homérico, o que aconteceu nele? Ele foi marcado pela Guerra de Troia. Uma coisa que eu acho legal destacar aqui é a razão versus as lendas. Então, a origem mitológica versus a origem histórica, né? A razão. Então, ocorreu sim uma guerra de Troia, mas aquela guerra de Troia da história mesmo que a gente conhece, que tinha Helena de Troia com o cavalo de Troia, e que o Paris sequestrou Helena de Troia por conta de amor, isso tudo seria um mito, né? Seria lenda. O que aconteceu de verdade, eu acho que a gente não sabe direito, mas eu acho importante destacar que a Grécia Antiga, né, esse período, a gente não tem tantos registros, a gente tem muito das histórias de Homero. Então, a Ilíada, a Odisseia, eu acho bom destacar isso. Bom, além disso, no período homérico, teve a criação das comunidades gentílicas. O que eram essas comunidades gentílicas? Eram basicamente agrupamentos de pessoas que eram liderados por um pater. Dentro dessas comunidades gentílicas, a terra e o trabalho eram coletivos, ou seja, todo mundo desempenhava o mesmo papel, né? Tipo, os homens desempenhavam o mesmo papel e as mulheres desempenhavam o mesmo papel. E também não havia propriedade privada, né? A terra era de todos. Além disso, houve sim disputas por terras. Então, os paters, eles começavam a disputar, né, alegando necessidade, falando que a terra que eles tinham não era suficiente, que eles precisavam de mais terras. Por isso que começou essas disputas por terras, né? Como eu falei, as disputas por terras e devido a elas, os conflitos crescem. E devido a esses conflitos, duas coisas aconteciam. Ou havia uma fuga ou fusão dos povos. Então, no caso da fuga, ocorreu a segunda diáspora grega, né, que resultou na colonização grega do Mediterrâneo, então ao entorno do Mediterrâneo. Já no caso da fusão, esses povos eles se juntavam e eles evoluíam para mais tarde se tornarem uma polis. Aí a transição do período homérico para o período arcaico já é com as polis já formadas. Bom, período arcaico. Como eu falei, teve a formação das polis nessa transição de período, e as polis elas mantiveram as características originais das comunidades gentílicas. Então, como eu tinha falado, terra e trabalho coletivos, não tinha propriedade privada, todas essas coisas. Também houve conflitos entre as polis. Já o período clássico foi o apogeu da civilização grega, e foi nesse período que ocorreram as guerras médicas, que eu também vou explicar mais pra frente. O último período foi o período helenístico, que ocorreu a dominação da Grécia pelo Império Macedônico. E também houve a difusão da cultura grega e da cultura oriental, que eu também vou explicar um pouquinho mais pra frente. Eu só queria falar que eu não acho essa parte da periodização muito importante, tipo, saber o que aconteceu em cada período. O que eu acho importante eu vou destacar aqui ao longo do vídeo. Ok. Bom, contexto de formação de Atenas, né? O surgimento das polis ou cidades-estados. Bom, qual que era a principal característica da polis de Atenas? Ela era formada por uma zona urbana e uma zona rural.
essa zona urbana se chamava Acrópole. A Poli de Atenas, né, ela era autônoma e independente, então tinha autonomia política, social, econômica, militar, era uma polis totalmente autônoma. Além disso, tinha uma área pública que era frequentada pelos cidadãos para eles debaterem sobre as questões políticas e sobre a vida política deles, que se chamava Ágora. Né? Então, essa área era aberta, pública, para todos os cidadãos. E também o debate público era um bem para eles. E aí foi o contexto do surgimento da racionalidade. Aí, como eu destaquei, né, esses cidadãos, só era cidadão homem ateniense, filho de pai e mãe ateniense. Ele tinha que ser adulto, ele tinha que ser proprietário de terras, e ele também tinha que estar disposto a pegar em armas para defender a polis. Geralmente, como um homem adulto, ateniense, que é proprietário de terras e que tinha meios para pegar em armas, geralmente os cidadãos nessa época eram eupátridas, né? Então, no caso, a elite, entre aspas, de Atenas. Além disso, a sociedade era dividida em 3 grupos. Então, era uma sociedade estamental, já que não havia chance de ascensão social. E eu não sei, se você for colocar na prova das camadas, não coloque classe, porque não tinha classe naquela época. Como o Marcelo falou, as classes só surgiram depois com Marx. Ou você coloca camada, ou você coloca estamento. Beleza, aí aqui, como eu falei, tem a divisão entre as 3 camadas principais da sociedade de Atenas. Então, em primeiro lugar, a gente tem os eupátridas, né? Aqui que eram os cidadãos, os considerados cidadãos. Depois a gente tem os geórgos, que seria, nesse caso aqui, os demiurgos, eles não são tão importantes, porque eles seriam tipo artistas. Mas, então, os demiurgos e os metecos, a gente deixa eles um pouco de lado. Só para explicar aqui, dar uma explicação, os metecos, eles eram estrangeiros. Então, a gente tem os eupátridas, os geórgos. Os geórgos, eles eram pequenos proprietários de terras. E depois a gente tem os escravos, né? Não preciso explicar o que é os escravos. Antes dos escravos tem os tetas, né? Que eles eram marginalizados, eles não tinham nenhum direito. Aqui que eu coloquei explicadinho. Então, como eu falei, os eupátridas eram os bem-nascidos, os filhos do páter e proprietários de terras, os eupátridas, que eram os cidadãos. Aí os geórgos, eles eram agricultores e pequenos proprietários. Os tetas eram os marginalizados. E aí depois, no último estamento, na última camada, tinha os escravizados. Aí, como eu tinha falado dos cidadãos, eles que controlam as terras e a produção de alimentos, já que eles são os proprietários das terras. Eles também controlavam o poder, então eles que estavam no governo, eles que tinham cargos públicos e eles que participavam do processo de criação e de aprovação de leis. E naquela época a lei era feita de forma oral. Por quê? Porque eles tinham tipo um cara que chamava, né, oráculo, tinha esse oráculo, e esse homem falava que, os deuses falaram para mim que isso aqui é minha vontade, então isso agora vai virar lei. Então a lei era de forma oral, de acordo com a vontade dos deuses, né? Mas isso depois vai ser mudado com a reforma do Draco, eu acho. Bom, além disso, os cidadãos, eles utilizavam a força para manter seus privilégios. E eles também escravizavam outros grupos por dívidas. Por conta desses 2 últimos itens, né, devido à violência à força e à escravização, os eupátridas ficaram com medo de possíveis revoltas de não-cidadãos, né? E por conta disso, eles resolveram reformar as leis de Atenas. Eu também vou explicar isso um pouquinho mais pra frente. Isso aqui eu acho importante. Eu não acho que vai cair na prova, mas eu acho que vale a pena pra quem tem... Eita, botei errado ali de novo. Eita. Enfim, eu acho importante para saber quem vai fazer vestibular de história, né? Mas a colonização grega, ela tem o objetivo de fixar a população em um local, né, de ocupação e de também fixar as feitorias. Não tem o objetivo de explorar, que nem a colonização a partir do século XVI, a colonização, né, da Idade Moderna, das grandes navegações. A escravidão grega ela é por dívidas ou derrota em guerras, então ela não tem um fator racial. E a cidadania era devido a direitos políticos e privilégios, então, né, realmente a elite que era cidadão, não era por um fator censitário, não era por um fator de tipo quem tem dinheiro é cidadão, não era por um fator de quem paga impostos era cidadão. Ok. Bom, agora para as reformas e para os legisladores. Isso eu acho importante, eu acho que isso talvez caia na prova. São 4 ao total. O primeiro foi o Drácon. O que o Drácon fez?
ele definiu que as leis elas seriam escritas a partir daquele momento. Isso era importante porque dava menos chance para os cidadãos, para os eupátridas, manipularem as leis a favor do que eles queriam para abusar dos escravizados, ou dos tetas, ou dos Yorgoi. Além disso, Drácon criou o Tribunal do Estado, que começou a substituir a autoridade gentílica, né? Ou seja, começou a substituir os pater. E também foi com ele que foi criada a expressão do draconismo. O segundo legislador é o Solon, e ele que estabeleceu o fim da escravidão por dívidas, então a escravidão agora só se dava a partir de derrotas em guerras. Ele também foi responsável pela criação de um padrão monetário por meio de pesos e moedas. Ele também estabeleceu a igualdade jurídica no casamento, e o que eu acho que foi o mais importante que ele fez foi que ele estabeleceu que a sociedade, a partir daquele momento, seria censitária. Então, seria cidadão, seria considerado cidadão, teria direitos de cidadão, quem tivesse, né, X quantia de dinheiro. Ok, vamos para o Pisístrato agora. Eu não acho o Pisístrato tão importante, mas vale a pena comentar. O que ele fez? Ele estabeleceu a tirania. A tirania era uma forma de governo utilizada para a resolução de conflitos. Então, era um governo autoritário que não seguia as leis e se utilizava da violência para combater os opositores. Além disso, era um governo que tinha uma posição em favor dos mais pobres e também ele utilizava o apoio popular para governar desse modo autoritário. Só que isso acabou não dando certo, porque essa tirania só aconteceu com ele e com os dois filhos dele, que depois se mataram. E aí, enfim, a tirania não foi para frente, né? Agora o Clístenes. O Clístenes é importante. Ele definiu que, além da sociedade ser censitária, né, para além disso, agora quem seria cidadão seriam os aristocratas, os comerciantes e os pequenos proprietários de terra. Ou seja, ele ampliou mais ainda quem podia ser cidadão. Só que esse grupo correspondia a 10% da população. Os outros 90% da população, então as mulheres, os escravizados e os metecos, né, os estrangeiros, eles ainda eram excluídos socialmente, eles eram excluídos politicamente. Além disso, o Clístenes ele dividiu Atenas em 3 regiões, em 3 demos diferentes, né? O litoral, a cidade e o interior. E essa divisão dele, essas regiões juntas, né, que estavam divididas, ficou conhecida como Ática. Além disso, foi com Clístenes que a democracia começou a ser direta. Creio eu que é pelo fator de ele ter ampliado quem poderia ser cidadão. Ok, agora a gente vai para as instituições de poder da Grécia Antiga, de Atenas. Haviam 4 instituições principais de poder em Atenas. A primeira delas eram os 10 arcontes. Eles serviriam como o executivo de hoje em dia e eles governavam por um ano. Aí tinha a Bulé, que fazia e elaborava as leis e corresponderia ao legislativo de hoje em dia. Já a Eclésia votava essas leis elaboradas pela Bulé e também corresponderia a um legislativo de hoje em dia. O que eu acho importante falar, que da Eclésia participava todo mundo que era cidadão, mais quem estava na Bulé. Então, além do Conselho dos Quentes, né, que eram as pessoas que estavam na Bulé, além deles fazerem as leis, eles também votavam essas mesmas leis. Eu acho importante frisar isso. E a última instituição de poder seria o Elieu, que fiscalizava o cumprimento das leis, que serviria como o judiciário. Bom, elementos da democracia. Não acho isso tão importante, mas ok. Foi nessa época que foi criado o termo ostracismo, que era quando alguém era votado como uma ameaça ou como um ditador, e essa pessoa era expulsa por 10 anos da cidade. Além disso, nessa época, depois do Clístenes, a democracia ela gerou o fim das revoltas e ela conseguiu consolidar uma paz interna. Então ela foi muito importante por conta disso. Além disso, né, como eu tinha falado, só podiam participar os homens livres, maiores de idade, nascidos em Atenas de pai e mãe atenienses, que agora seriam esses os cidadãos, né, devido à ampliação de quem podia ser cidadão pelo Clístenes. Aí o último governante, né, legislador, seria o Péricles. Eu não acho ele muito importante, mas é legal citar que sob o governo dele ocorreu um crescimento econômico e cultural, né? Então Atenas se tornou a cidade do saber e das artes. Aí aqui educação, eu acho que talvez possa perguntar isso, pode ter uma questão na prova pedindo para comparar a educação
de Atenas e a educação de Esparta. Bom, em relação às mulheres, elas eram educadas para serem boas mães e boas esposas, né, já que Atenas era um sistema patriarcal. Então, elas recebiam educação e orientação para isso, para serem mães e esposas. Já os homens, eles recebiam educação para desenvolver o corpo e o espírito, para eles serem bons cidadãos, ou seja, para eles atuarem, né, no âmbito, na esfera política de Atenas. Eles também tinham estudos baseados na poesia e no canto, e eles estudavam os poemas de Homero. E eles também praticavam esportes nos ginásios, né? As Olimpíadas nasceram em Olímpia, na Grécia. Esparta, uhul! Adoro Esparta, gente, muito bom. Bom, a sociedade de Esparta ela era basicamente dividida em 3 camadas também, que nem em Atenas. A primeira camada seria a camada dos espartanos, que seriam os cidadãos. Eles que detinham o poder, eles controlavam as terras, eles possuíam as propriedades, né? E eles também possuíam os escravos. A segunda camada seria dos periecos, que não teriam direitos políticos, eles prestavam serviço militar obrigatório e eles são nativos e prodórios. Já os ilotas seriam os servos da terra, né? No caso, os escravizados. Eles são submetidos pelo terror e pela violência. Eles pagam despesas para os donos de terras, ou seja, para os espartanos. O Marcelo falou uma coisa na aula, que os periecos seriam os nativos, né? E os ilotas também seriam os nativos. Só que a diferença entre eles é que, quando os dórios invadiram a região de Esparta, os periecos eles se submeteram aos dórios, ou seja, eles foram pró-dórios e, né, se submeteram a essa invasão. Já os ilotas não, eles foram contra os dórios e eles acabaram se tornando servos. Ok. Oh meu Deus, foi certo? Foi. Bom, características gerais de Esparta. É uma polis agrária e militarizada, eu acho que isso é o mais importante de saber, que é uma polis militar, que os homens tinham orientação voltada para a preparação militar, as mulheres eram orientadas para a geração de filhos e que tinham obediência às regras e ao rigor físico. Então, essa obediência e esse rigor físico eram basicamente elementos estruturais de Esparta. Além disso, eles tinham um objetivo que era o controle e manutenção da estrutura social, ou seja, manter essa sociedade em estamentos, né? Os espartanos, os periecos e os ilotas. Educação. Isso aqui eu acho que é o mais importante de Esparta. Como eu falei, os homens, né, eles tinham uma educação voltada para o preparo físico, para eles se tornarem militares. Então, os objetivos da educação eram basicamente a formação de guerreiros obedientes que estavam dispostos a darem suas vidas pela polis, né? Então, eles recebiam o máximo de treinamento físico e preparamento militar. Eles tinham um mínimo de roupa e de comida e castigos frequentes. Além disso, eles não davam prioridade para os estudos, então para as leituras, para os poemas, para o canto, como ocorria, né, lá em Atenas. E a partir disso, a partir desse máximo de exercícios físicos, preparamento militar e dessa falta, esse mínimo de estudos, surgiu a expressão laconismo, que seria falar o mínimo. Falar o mínimo porque não havia o que falar, já que havia um mínimo de escrita e um mínimo de estudos, né? Que tinha essa priorização do preparo físico. Bom, depois do serviço militar, que os homens se tornavam cidadãos. Então, eles serviam dos 18 até os 30 anos, e depois dos 30 anos que eles eram considerados cidadãos. Top. Instituições políticas. Eu não acho tão importante, porque o Marcelo não entrou muito nesse assunto, mas eu vou falar de qualquer jeito, né? Desencargo de consciência. Bom, tinham 4 instituições políticas principais em Esparta. A primeira é o Éforato. Enfim, esse negócio aí. O primeiro, que era quem detinha o poder de fato, que era composto por 5 éforos. Eles seriam basicamente o poder legislativo, se não me engano. E eles fiscalizavam a diarquia. A diarquia seria o poder executivo, e eles controlavam o poder religioso e o poder militar, e era composto por 2 reis. Já Jerusa era o conselho de 28 gerantes e eles tinham mais de 60 anos. Eles têm poder vitalício e eles que escolhem os éforos, ou seja, o cargo de gerante só passa depois que um deles morrer, né? Então eles escolhem os éforos. Beleza. Aí a gente tem a Ápela, que eu acho que é o mais importante desses, que seria a Assembleia de Cidadãos com mais de 30 anos.
é um poder consultivo que se manifesta por meio de aplausos. Então, a Ápela aprova os Éferos. Talvez ele peça para fazer uma comparação entre a Ápela e a Eclésia, né? Já que ambas as instituições são compostas pelos cidadãos. Bom, conflitos. Essa parte eu acho importante. A Grécia Antiga ela ficou marcada por dois conflitos principais, as guerras médicas e as guerras fratricidas. O que foram as guerras médicas? Foi o conflito entre os gregos e os medo-persas. Os medo-persas eram basicamente os persas, né? E eles eram orientais e eles eram comandados pelo Shah-in-Shah-Xerxes, que ele era uma figura teocrática e ele era basicamente imperador dos medo-persas. Aí, diante dessa ameaça dos persas, os gregos formaram a Liga de Delos. O que é a Liga do Delos? Seria a união de todas as polis da Grécia. E quem ficou encarregada de ser o líder foi Atenas, né? Aí, como eu falei, foi uma liga formada entre as cidades gregas com o objetivo de derrotar os persas, com o líder da liga sendo Atenas. Aí as outras cidades mandavam recursos financeiros, né? E também mandavam mantimentos, roupas, comidas para Atenas para o combate dos persas. Devido a essa junção deles, dessa união deles, os gregos conseguiram combater os medo-persas. Beleza. Agora as guerras fratricidas. O que foram as guerras fratricidas? Elas foram disputas entre as cidades gregas imperialistas. Então, as polis, elas queriam poder, queriam dinheiro, queriam impostos. Então, elas tentavam se sobressair, tentavam ser imperialistas e espalhar a sua hegemonia pelo resto da Grécia. O objetivo, né, era combater as ameaças imperialistas das cidades. Então, as cidades que estavam contra esses levantamentos tinham esse objetivo. E como eu falei, né, as hegemonias das polis, elas ameaçavam a descentralização do poder, porque cada polis tinha poderes diferentes e instituições de poderes diferentes. O primeiro momento das guerras fratricidas foi Atenas versus Esparta. Esparta se juntou com outras cidades, como Tebas, e formou a Liga do Peloponeso para combater Atenas. E o que Atenas queria? Como eu tinha falado, né, sobre os impostos e sobre ser imperialista, sobre disseminar sua hegemonia, Atenas queria manter os recursos que tinha obtido pela Liga do Delos e queria disseminar sua hegemonia, né, e os impostos e o poder. Só que Atenas é derrotada pela Liga do Peloponeso. Em um segundo momento, Esparta fez um levante e aí Atenas se juntou com Tebas para combaterem Esparta e conseguiram derrotar Esparta. Já no terceiro momento, Tebas, que se rebelou contra as outras polis, e aí Atenas e Esparta se juntaram para acabar com esse levante de Tebas e conseguiram. Só que, devido a essas guerras e essa desunião das polis gregas, ficou instaurada uma vulnerabilidade pela Grécia. E devido a essa vulnerabilidade, o Império Macedônico vai conseguir conquistar a Grécia. Bom, o Império Macedônico. Eu vou falar disso rapidamente, porque, honestamente, eu não sei se pode cair ou não, então, de novo, por desencargo, eu vou falar. O imperador do Império Macedônico era o Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, e ele tinha um projeto de fusão da cultura ocidental com a cultura oriental, ou seja, ele queria unir a cultura da Grécia e da Macedônia com a cultura da Pérsia, que ele tinha conquistado. Então, esse era o grande projeto dele, essa fusão ocidental e oriental. O que ele prezava, né, dentro desse projeto de fusão? Ele queria queria juntar a Assembleia e a Racionalidade, que vieram do Ocidente, da Grécia, né, com a teocracia e a divindade oriental. Depois ele consegue fazer isso. Só uma observação aqui, o Alexandre o Grande, ele, podemos dizer, obcecado, talvez, mas ele tinha um grande interesse pela cultura grega. Ele até foi, né, um dos professores dele foi um filósofo grego, eu não sei se foi Aristóteles, Sócrates, enfim, isso é importante. Bom, primeiro, ele conquistou militarmente esses territórios e ele obteve êxito, ou seja, a conquista militar dele foi um sucesso porque ele tinha um poder militar muito forte. O que foi o problema para o Império Macedônico? Foi o controle dos territórios, porque ele tinha conquistado muitos territórios e eram áreas, né, muito extensas. Então, o que ele faz? Ele dá o controle dos territórios
para os grupos que já estavam lá antes, ou seja, para os grupos nativos. E além disso, por conta, né, dessa ação dele, o Império Macedônico, Alexandre o Grande, tinha uma tolerância muito grande com costumes, então tinha tolerância religiosa. Além disso, o Império Macedônico submeteu todos que estavam dentro dele a uma lei universal, em que todos que estavam, né, dentro desse império teriam que pagar impostos e reconhecer Alexandre como uma divindade. E isso de reconhecer Alexandre como uma divindade vem, né, da questão da teocracia e da divindade lá dos persas, né, dos orientais, que foi um dos elementos que ele queria fazer acontecer no projeto dele, e ele conseguiu, né? E também houve essa difusão cultural, né? Porque ele queria fazer justamente essa fusão cultural entre o Ocidente e o Oriente, e ele obrigava mulheres persas a casarem e terem filhos com homens gregos e macedônicos. Então era bizarro o negócio lá. Além disso, ele estabeleceu as Alexandrias, que eram cidades espalhadas pelo império dele, que tinham bibliotecas, praças, educação e cultura, né, justamente para fazer essa difusão cultural da junção do Oriente e do Ocidente. Bom, divas, acabamos. Glória a Deus. Amassem muito na prova amanhã. Confio em vocês. Beijinho.